Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre os tipos de discurso. Os discursos, eles são utilizados nos textos narrativos para expressar a fala dos personagens. Pode transmitir uma fala ou pode também transmitir um pensamento. Lembrando que nós temos três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Nesta aula, nós vamos aprender a diferença entre discurso direto e discurso indireto. A diferença entre eles é simples. No discurso direto, nós temos a fala do próprio personagem. Neste caso, não é o narrador que está falando, mas sim o personagem. Lembram que quando nós estamos lendo um livro e nós temos o travessão, que é aquele ponto usado para diferenciar a fala de cada personagem? Essa fala direta, quando os personagens conversam entre eles, quando existe a transmissão de um pensamento, de um personagem, quando nós utilizamos o travessão para criar uma fala para aquele personagem, nós temos ali um discurso direto, tá? Então eu vou ler com vocês a definição, tá? Do que é um discurso direto. É aquele momento em que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando, usa-se o travessão. Então, o discurso direto é aquela fala própria do personagem. De repente, num diálogo, nós vamos ter dois ou mais personagens falando, né, conversando. E neste caso, para separar a fala de cada um, nós vamos utilizar o travessão. Aí no exemplo nós temos: então seu chefe disse, limpe esta bagunça. Então esta frase, esta fala, limpe esta bagunça, é uma fala direta do personagem. Por isso é chamado de discurso direto. Nós temos também o discurso indireto. Quando o discurso ele é indireto, nós já temos a fala do personagem transmitida pelo narrador. É o narrador que vai transmitir a fala, que vai transmitir aquele pensamento do personagem. Então, nós temos um outro tipo de discurso. Por isso temos a diferença entre discurso direto e discurso indireto. O discurso direto, o personagem ele fala diretamente. Nós vamos ler a fala do personagem. Já no discurso indireto, quem fala pelo personagem é o narrador. Nós temos aqui a definição de um discurso indireto. Ao contrário do discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem, utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém no que o personagem está falando. O discurso indireto é narrado em terceira pessoa. Então, no exemplo, nós temos: o chefe disse para ele limpar a bagunça. Percebam a diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2. No exemplo 1, no exemplo do discurso direto, nós temos o personagem falando diretamente: limpe esta bagunça. Já no exemplo do discurso indireto, é o personagem que fala: o chefe disse para ele limpar a bagunça. Então, esse discurso é indireto, por quê? Porque a fala é indiretamente ligada entre narrador e personagem. No discurso indireto, o narrador ele transcreve a fala do personagem. E no discurso direto, o personagem fala diretamente. Então, gente, essa é a principal diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Na próxima aula, nós vamos ver o discurso indireto livre. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.